Então, muito bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais um encontro do Grupo Assistencial Francisco de Assis, hoje que é dia 29 de fevereiro de 2022, e a palestra de hoje, o nosso bate-papo, né, é com o nosso irmão Marlon Leite, que vai falar do tema ação e reação. E para a gente começar, a gente trouxe um texto que foi até o Marlon que escolheu, que nós vamos projetar aí na tela para vocês acompanharem. Ações e Reações é do livro Rumo Certo, de Emmanuel, tá? Psicografia de Chico Xavier. Ante a coleção das boas ações de alguém, é forçoso se lhe analisem igualmente as reações diante da vida, um e outro lado do bem. Dourarás o prato substancioso a quem te bate a porta em penúria, mas não te se azederá o coração. Seu beneficiário te fere com palavras de incompreensão e desequilíbrio. Ofertarás tua própria alma a favor dos amigos aos quais te devotas. Entretanto, se algum deles te malversa os tesouros afetivos que lhe puseste ao dispor, abençoá-lo-ás como sempre o fizeste, conquanto nem sempre lhes possa compartilhar de imediato a intimidade ou a convivência. Atenderás ao impositivo de auxiliar os companheiros que se te aderem aos pontos de vista. No entanto, aprenderás a respeitar os adversários e a reverenciar as qualidades edificantes de que se façam portadores. Exteriorizarás entusiasmo e alegria nas horas belas da estrada. Todavia, demonstrarás coragem e paciência nos dias amargos, quando tudo pareça despedaçar-te os sonhos e aniquilar-te as esperanças. Tuas ações constituem recursos que sorveste na organização crediária da vida. Tuas reações, porém, são as garantias que lhe preservam a estabilidade ou os golpes que se lhes desmerecem o valor, conforme o bem, o mal a que te afeiçoes. Se as tuas reações forem constantemente elevadas, de certo que as tuas realizações serão sempre respeitáveis e dignas. Pelas ações somos retratados, segundo as tintas da opinião de cada um. Pelas reações somos vistos em nossa estrutura autêntica. Provas, aflições, problemas e dificuldades se erigem na existência, como sendo patrimônio de todos. O que nos diferencia uns diante dos outros é a maneira peculiar de apreciá-los e recebê-los. Anotemos semelhante realidade, porquanto, em nos consagrando ao exercício real da caridade, a benefício do próximo e a favor de nós mesmos, é indispensável nos mantenhamos vinculados aos ensinamentos do Cristo, na hora de agir e de reagir. Então, meus amigos, depois dessa leitura, eu convido a todos nesse momento para fechar os olhos e imaginar a doce figura de Jesus, com seus braços abertos, seu sorriso largo, em meio à natureza, como ele também gostava de ficar, assim como nós, que somos ligados a essa casa, o Gasfo. Imaginemos também que estamos lá no nosso Gasfo querido, entre as plantas, entre os animais,
recebendo o sol da manhã, que nos alimenta, nos fortalece, nos energiza. E que possamos aproveitar ao máximo esse momento de bate-papo, de reflexão. Que possamos, Senhor, nesse momento em que retorna os desafios da pandemia, com mais dificuldade, que possamos entender por que desse momento, com fé e esperança, num futuro melhor, mas um futuro em que somos responsáveis, em que fazemos parte, em que construímos junto com Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, em que construímos junto com cada irmão e cada irmã que está conosco no nosso caminho. Que possamos, então, ter fé e esperança no futuro que nós mesmos vamos construir e que o estudo de hoje nos ajude a entender qual o caminho melhor para construirmos esse futuro. Onde possamos nos auxiliar mutuamente, onde possamos nos consolar mutuamente, onde possamos realmente sermos irmãos, apesar de todas as dificuldades, de todos os espinhos que o caminho traz. Que os amigos espirituais da nossa casa estejam conosco nesse momento, com cada um de vocês, encarnados e desencarnados, que comparecem ao nosso encontro de hoje. E principalmente com o nosso irmão Marlon, para que ele seja intuído a trazer para nós aquilo que mais precisamos. E assim, é com muita alegria que nós damos início aos trabalhos de hoje, agradecendo a Deus, agradecendo ao Mestre Jesus e agradecendo aos amigos espirituais da nossa casa que preparam tudo para nós, para esse encontro maravilhoso, em especial nosso mentor, Francisco de Assis. Muito obrigada. Então, meus queridos, que bom ver a sala cheia. Nossa, estou tão feliz de ver tantas carinhas aqui com a gente. Josélia, Túlio, Júlia, André, Cristina, Lúcio, Cássia, Morgana, Islene, Sandra. Eu acho que eu vou esquecer alguém. Vera Lúcia. Mãe Vera, né? Eu não chamo a Vera de Vera Lúcia, ela é a mãe Vera. Vocês não sabem, mas ela é minha mãe. Tá? Rosane, sejam todos muito bem-vindos. E agora eu deixo a palavra para o nosso querido irmão Marlon, tá bom? É com você, Marlon. Obrigado. Todo mundo ouvindo, tranquilo? Bom dia a todos. Valeu, Josélia. Bom, nós vamos fazer um bate-papo, como a Andrea falou, é apenas um estudo, e o tema é um tema bastante interessante, que eu fiz uma recomposição da ideia, porque ele era para poder falar de ação e reação. Inclusive, é o título de um livro, de um dos livros do André Luiz, e nós vamos trazer isso pelo ponto de vista da doutrina espírita, como é que isso está na nossa vida e é entendido pela doutrina espírita. O que Kardec nos trouxe, contando algumas coisas com parábolas de Jesus, para que a gente possa entender de que forma isso está funcionando na nossa vida. Vocês me permitem, eu vou colocar aqui um pequeno slide. Eu já deixo aqui, se alguém quiser, em algum momento, fazer alguma pontuação, perguntas, qualquer questão, por favor, fiquem à vontade, não tem problema, porque nós estamos aqui para poder estudar. Não somos donos da verdade, e se por acaso alguma coisa que eu falar aqui vocês não concordarem, por favor, na hora, vocês deem um grito. Vou colocar aqui um slide para que a gente possa... Cadê você?
Ok. Muito bem. O tema é a lei de ação e reação, e eu já coloquei aqui como também sendo lei de causa e efeito. Quais são as relações entre elas? A lei de reação ou lei de causa e efeito? E lá na primeira parte do livro Céu e Inferno, capítulo 7, tem aquela famosa frase, né? A cada um segundo suas obras, que todos nós já conhecemos perfeitamente bem. Então, vamos dar uma pequena introdução aqui para poder fazer uma comparação sobre essas duas questões. Vamos ver o que significa, então, os termos. No nosso dia a dia, a gente tem mais ou menos ideia do que significa isso. E o que é ação? Inclusive, lá no texto que a gente viu, lá na última frasezinha, estava falado que nós devemos agir como Jesus e reagir também como Jesus. Então, ação é o ato, é o efeito de agir, fazer alguma coisa, atuar, manifestação de uma força, de uma energia e de um agente. Todos nós, a todo momento, a todo instante, estamos fazendo uma ação. Falar é uma ação, trabalhar é uma ação, fazer alguma coisa, cozinhar, dirigir, caminhar, tudo isso é uma ação. Nós colocamos uma força para que essa ação se desenvolva. Nós utilizamos energias para que essa ação se desenvolva e nós somos os agentes desta ação. Pelo ponto de vista espiritual, a ação ela é basicamente algo voltado para a inteligência do homem, ou seja, usar o termo aqui, que é o contrapeso que Deus dispõe para estabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza. E ainda assim o que distingue os animais, porque ele obra com conhecimento de causa. Ou seja, tudo que nós fazemos tem uma razão, um motivo e um porquê, e nós fazemos isso conscientemente, seja uma coisa boa ou seja uma coisa ruim. Diferente dos animais, que eles fazem absolutamente por instinto. O instinto de preservação, eles basicamente não escolhem conscientemente o que estariam fazendo, de que forma eles estariam executando. Um animal, por exemplo, quando ele vai se alimentar, ele precisa matar para poder se alimentar. Ele não faz isso porque ele é mau, porque ele é ruim, mas ele faz isso porque ele precisa viver e, para viver instintivamente, ele gera uma ação para poder se alimentar. Enquanto nós fazemos isso de uma forma inteligente. Todos nós, quando agimos, utilizamos a nossa vontade para poder fazer alguma coisa. E essa vontade está relacionada à inteligência que nós possuímos. E o que é, então, a reação? É exatamente o oposto. É o ato, o efeito de reagir a uma ação. É uma resposta àquilo com o qual nós deparamos, o que nós sentimos, o que nós vimos. E aqui a gente até coloca como sendo reagir a uma ameaça, a uma provocação, a uma agressão, porque normalmente é assim que acontece, né? Se alguém briga conosco, nós reagimos. Ou se alguém nos provoca de alguma forma, nós reagimos. A diferença é como é essa nossa reação em função daquela agressão, daquela provocação, daquela ameaça, daquela atitude que terceiros fizeram conosco. Então, reagir é se contrapor a uma ação. Espiritualmente, reação é a consequência de uma ação humana acarretada ou ser defrontada com a lei natural. Lei natural, a gente vai ver daqui a pouquinho melhor isso daí, nós vamos lá para o livro dos Espíritos, mas a lei natural é a lei de Deus. Então, toda vez que nós fazemos alguma coisa contrária à lei de Deus, nós estamos, então, reagindo àquilo que nós recebemos. Esse texto está no estudo avançado da doutrina espírita, na apostilazinha da FEB, 1995. Isso aqui é só para a gente ter uma introdução do que nós vamos falar. Mas, o que é, então, a lei de causa e efeito? Que a lei de ação e reação, nós já percebemos o que é. A lei de causa e efeito é uma lei divina, que nos diz o seguinte: tudo aquilo que nós fazemos vai trazer para nós um resultado, independente de que tipo de resultado é esse, porque ele está relacionado ao que nós fazemos.
Acontece que se nós fizermos coisas boas, os resultados que irão advir disso daí serão bons. Mas se nós fizermos coisas ruins, os resultados serão igualmente ruins. A lei de causa e efeito, ela é absolutamente a expressão da justiça de Deus. Nós vamos daqui a pouco entrar melhor nisso daí. Porque ela é igual para todo mundo. Ninguém, absolutamente ninguém, é diferente na justiça divina. Nós é que nos julgamos diferentes em relação às coisas que acontecem na nossa vida. E, curiosamente, em função disso, nós reagimos. Por isso que lá atrás estava falado assim, a reação é um contraponto à lei divina. Porque Deus nos coloca uma coisa, se nós entendermos que aquilo para nós não é interessante, ou nós não gostamos, ou nós não aceitamos, nós vamos reagir em relação àquilo lá. Mas a lei ela é absolutamente igual para todo mundo, como todas as leis de Deus. E nós somos totalmente responsáveis pelos atos que praticamos por nossa vontade. Então, aqui a gente pode dizer, por exemplo, aquele que não consegue atender-se à sua vontade, então ele não tem responsabilidade. O homem que é analfabeto senta na beira do rio para poder pescar, do lado de uma placa, proibido pescar, e ele começa a pescar, ele não pode ser responsabilizado, uma vez que ele é ignorante na leitura e não sabe o que significa aquilo. Mas uma vez que nós sabemos, nós somos responsáveis. E quanto mais nós sabemos, mais responsáveis nós somos. Porque quanto mais nós sabemos, mais conseguimos fazer em função do nosso conhecimento. E as nossas atitudes estão relacionadas com aquilo que nós conhecemos, em função da nossa vontade. E a nossa condição de hoje, como nós somos, como nós estamos, é um efeito do que nós fomos, do que nós fizemos no passado. E o que nós fazemos hoje será uma condição para o nosso futuro. Então, tudo isso que nós efetivamente agimos ou reagimos, ele vai trazer para a gente no futuro uma condição que foi optada por nós. Nós escolhemos. Então, não tem por que nós reclamarmos de alguma coisa. Ok, então vamos ver qual é a diferença entre os dois. As duas leis, a lei de ação e reação e a lei de causa e efeito, são leis divinas. São criadas por Deus. Acontece que a lei de causa e efeito ela é inerente à nossa condição enquanto espírito, especificamente a nós enquanto espíritos. E quando nós estamos encarnados, essas nossas ações, elas representam o nosso processo de entendimento em relação àquilo que nós somos. Então, ela implica a uma coisa que nós, enquanto seres encarnados e inteligentes, temos, que é o livre-arbítrio. Nós tomamos as nossas decisões conscientemente, em função da liberdade que Deus nos deu de fazer escolhas. Se nós escolhemos determinado caminho, a responsabilidade é nossa. Se formos por outro caminho, igualmente a responsabilidade é nossa. Os animais, por exemplo, não têm livre-arbítrio. Eles têm uma condição específica que é instintiva. Eles tomam determinado caminho por conta do seu instinto. Mas nós tomamos os nossos caminhos por conta de decisões. Nós decidimos o que fazer e como fazer e por que fazer. E, em função disso, nós assumimos as responsabilidades pelas nossas ações. Mas a diferença aqui é a seguinte: a lei de ação e reação, apesar de ser uma lei de Deus, é uma lei física. Aqui nós temos o Isaac Newton, que é a terceira lei de Newton, que fala: para cada ação, eu tenho uma reação de igual força em sentido contrário. Imaginemos, me lembro das minhas aulas de física, o professor falava: se eu der um murro numa parede, a parede vai estar retornando a mesma força na minha mão. Então, isso é a lei de ação e reação. E a lei de causa e efeito é uma lei moral, que está relacionada ao nosso crescimento enquanto espíritos. Essa definição foi dada por Severino Celestino, que é um pesquisador espírita, muito simpático, e ele fez um apanhado. Então, nós temos aqui a lei física, que é a lei de Newton,
e que funciona enquanto nós estamos no corpo físico, onde nós passamos por toda essa relação material, e que tem seu efeito na lei de causa e efeito, na lei moral. Porque tudo aquilo que eu faço é uma causa, vai gerar um efeito. Então, a minha atitude no corpo físico, em relação àquilo que eu faço no dia a dia, vai gerar um efeito que estará ligado para mim, ou no futuro encarnado, ou no futuro desencarnado, ou em vindouras encarnações. Ok? Como introdução, nós vamos deixar mais ou menos isso. Na lei física, a reação tem sempre a mesma intensidade da ação. Sempre. Qualquer força que eu colocar, eu recebo uma força igualmente contrária. Mas na lei moral, o efeito nem sempre tem a mesma intensidade da causa. Porque a intensidade do efeito depende das circunstâncias em que ocorreu a causa. Ou seja, imaginemos, por exemplo, que eu fiz alguma coisa rebatendo o que eu recebi. Muitas vezes aquilo que eu fiz está relacionado a um sentimento, a uma posição pessoal, a uma posição íntima, a uma ofensa que eu recebi, e essa ofensa eu estou devolvendo de alguma forma. Eu posso receber isso de uma intensidade, eu posso ter uma intensidade da ofensa que eu recebi, mas eu posso transferir a minha reação de uma forma diferente. Por quê? Porque ela não está relacionada com força, não é uma força material, não é uma força física, mas ela está relacionada à causa. Nós vamos ver isso daqui também. Tá? Então, imaginemos que a minha relação com alguém seja uma relação difícil. Mas por que isso? Então, nós podemos verificar o que poderia ter ocorrido no passado e o que nós estamos passando hoje. A ação e reação representam o nosso comportamento perante a lei de causa e efeito. Se eu recebo de Deus alguma coisa que não está me agradando, eu vou agir em função disso. E muitas vezes essa reação ou essa ação está relacionada àquilo que eu recebi de Deus. E André Luiz nos coloca no livro Evolução em Dois Mundos. Encetando, pois, e aqui já está falando em relação a nós enquanto seres espirituais. Encetando, pois, a sua iniciação no plano espiritual, de consciência desperta e responsável, veja, nós, quando saímos do corpo físico, vamos para o plano espiritual, a nossa mente desperta, a nossa consciência desperta, e nós percebemos tudo aquilo que nós fizemos enquanto encarnado, e aí nós começamos a penetrar na essência da lei de causa e efeito. E encontramos aí os resultados que são enobrecedores ou deprimentes de nossas próprias ações. Ou seja, muitas vezes, quando nós estamos no corpo físico, nós não percebemos o que nós estamos fazendo por essa lei de causa e efeito. Que o que eu estou recebendo hoje é resultado do que eu fiz no passado. Mas, a hora que eu saio do corpo físico, essa consciência desperta e eu percebo claramente que tudo aquilo que aconteceu comigo é resultado das minhas ações. É o efeito das causas que eu criei em relação a alguma atitude ou a alguém. E aí nós podemos entender que se eu fiz algumas coisas boas, eu vou ter efeitos bons. Se eu fiz algumas coisas ruins, os meus efeitos serão ruins. Mas é necessariamente responsabilidade nossa. André Luiz, lá no livro Ação e Reação, que é o tema, o título do tema de hoje, ele conta algumas histórias muito interessantes, né? E a primeira, ele fala da Mansão Paz, não sei se vocês se recordam da história, em que existia um lugar no plano espiritual, dentro das regiões pesadas do umbral, em que eles atendiam prioritariamente espíritos extremamente sofredores. Em um determinado momento, um grupo de espíritos estava tentando invadir a mansão para poder entrar.
E eles faziam muita balbúrdia, muito barulho, e estavam tentando quebrar a força energética que estava fechando aquela região. E o André Luiz perguntou do Druso, que era o responsável pelo ambiente, por que vocês não deixam eles entrarem? E o Druso falou assim, eles ainda não têm consciência do que eles estão fazendo e não poderão ser responsabilizados aqui dentro nesse momento. Ou seja, eles estavam assim, mais ou menos como se fosse instintivamente o processo deles de tentar invadir aquele espaço. Porque o que eles estavam sofrendo, a dor que eles estavam passando naquele espaço umbralístico, era em função do que eles haviam feito no passado, mas eles não tinham uma consciência muito perfeita. Dado o seu estado evolutivo, eles não tinham uma consciência muito desperta disso. E o Druso até falou, no momento em que eles despertarem a consciência, eles serão atendidos, porque aí eles terão ideia do que aconteceu e de que forma poderão ser tratados, porque a nossa vontade é que vai despertar o nosso interesse de mudança, porque nós sofremos muito quando nós fazemos alguma coisa muito ruim, mas nem sempre nós estamos dispostos a abrir mão para poder ser atendidos, porque nós temos orgulho, a nossa vaidade, a nossa arrogância. Então, nós ainda sofremos por conta disso. E isso é efeito daquilo que nós fizemos no passado. Então, eles não podiam entrar, por enquanto, naquela mansão para serem atendidos, porque eles não estavam ainda preparados para poder receber o tratamento, porque a consciência deles ainda não estava plenamente desperta. Então, quando nós despertamos essa consciência, entendemos que a lei de causa e efeito é fato na nossa existência, nós conseguimos agir em nosso próprio benefício. Isso se chama justiça divina, que é exatamente o primeiro capítulo desse texto, desse livro. Que a lei de causa e efeito está diretamente relacionada à noção que tem da justiça, e mais ainda, a justiça divina. Porque a justiça divina ela é perfeita, ela é igual, absolutamente igual para todo mundo. Significa rigor, respeito e igualdade de todos os cidadãos. E aqui eu vou abrir um parêntese, porque eu vou trazer essa ideia de lei de causa e efeito como relacionada à justiça divina, mas a lei de ação e reação, por algum tempo, ela foi dada como uma lei dos homens. Quem é que não lembra aqui, por exemplo, a lei de Talião, né? Olho por olho, dente por dente. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Se você machuca alguém, você será machucado da mesma forma. Só que isso está relacionado ao nosso campo físico, ao nosso campo material. Se você rouba uma vaca, você vai ter que dar sua vaca para alguém. Então, essa é uma justiça física, uma justiça material, a justiça dos homens. E a justiça divina, ela é exatamente nesse ponto em que nós temos, a rigor, igualdade para todos. Nós somos rigorosamente iguais em todos os sentidos. Por conta disso, a lei de causa e efeito, ela é perfeita. Ela não deixa arestas para que haja dúvidas em relação às nossas ações, aos nossos pensamentos, às nossas atitudes frente aos nossos irmãos. É o princípio, vejam só, lembrem disso daqui, é o princípio básico que objetiva manter a ordem social através da preservação dos direitos individuais e coletivos. Daqui a pouquinho nós vamos ver na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo exatamente isso daqui. Porque essa lei ela é igual para grupos e para indivíduos. E essa lei ela funciona, ela serve para manter a ordem. Toda lei obrigatoriamente serve para manter uma ordem social, uma ordem política, uma ordem econômica, uma ordem financeira, uma ordem estrutural. As leis devem ser seguidas por todos para que todos possam utilizar-se dessa lei. Então, a rigor, a justiça divina vem manter a ordem social no campo dos espíritos. E quando encarnamos, essa ordem deve se manter no campo físico, porque nós somos espíritos encarnados. Tanto nos meus direitos individuais, enquanto entidade, quanto os meus direitos coletivos, enquanto grupo.
família, amigos, sociedade, uma comunidade, uma nação. Imaginemos se nós não tivermos uma lei que organize a sociedade. Nós viveríamos em uma pequena balbúrdia. Então, a lei divina ela é perfeita nesse sentido. Por conta disso, nós observamos que ela é clara e que nós conhecemos. Lá no livro do Espírito, por exemplo, está falando onde é que está escrita a lei de Deus. Na nossa consciência. Todos nós temos consciência da lei de Deus. Assim, alguém sabe, de alguma forma, que está fazendo alguma coisa errada sem saber que está errado? Penso que na nossa condição, não. Tudo que nós fazemos, temos consciência que estamos fazendo. Se estão fazendo uma coisa errada, nós sabemos que está fazendo coisa errada. Por quê? Porque a lei divina está intrinsecamente dentro de nós. Então, nós temos clara ideia do que nós estamos fazendo. E nos responsabilizamos por essa nossa ação. Ok. E segundo o Espiritismo, né? A lei do livre-arbítrio, a lei quer dizer, o ser humano ele tem o livre-arbítrio. Ninguém pode nos impor nada, porque nós sabemos o que nós precisamos, o que nós queremos e agimos em função disso. E é o livre-arbítrio que constrói o meu futuro, constrói o meu destino. O que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Nós temos a capacidade de escolher. E em função dessa nossa escolha, nós fazemos escolhas nem sempre justas e nem sempre corretas. Mas somos responsabilizados por isso daí por conta do nosso livre-arbítrio. Em decorrência da lei de liberdade e do nível evolutivo em que nos encontramos, nós acertamos ou erramos nas nossas escolhas. Os erros ou equívocos, eles são reparados ao longo das encarnações sucessivas, por meio das provações, sempre com base na expressão de amor, justiça e misericórdia divinos. Bom, aqui está que pode ser essa reparação, ela tem que ser definitivamente resolvida. Se eu cometi alguma coisa contra alguém, eu tenho que corrigir isso relacionado a alguém. E eu vou contar aqui um fato, mais ou menos, que explica mais ou menos isso, né? Numa das nossas reuniões, nós temos um grupo de tratamento espiritual, e uma das nossas reuniões, nós começamos a tratar um senhor que ele estava com câncer na próstata. Já tinha muitos anos que ele vinha fazendo o tratamento e estava sofrendo muito por causa das dores e estava tomando remédios, estava se preparando para poder fazer uma cirurgia e ele estava muito com medo da cirurgia e nós estávamos auxiliando nesse processo. Quando começamos o seu tratamento, o nosso guia espiritual comentou o seguinte: esse senhor, numa encarnação passada aqui no Brasil, ele havia sido feitor de escravos. E como ele tinha uma dificuldade enorme de lidar com essa questão da autoridade, toda vez que um escravo se contrapunha a ele, ele penalizava esse escravo. De que forma? Se fosse um homem, ele castrava, mas castrava assim impiedosamente. Muitos morriam de dor, outros morriam porque sangravam, outros morriam por infecção, mas ele era injuriosamente malvado nesse sentido. E quando ele desencarnou, ele viu o que tinha feito e a sua consciência começou a cobrar muito isso dele. E ele pediu que, em outra encarnação, ele viesse com um problema na mesma região genital. E ele reencarnou e veio com digamos assim, a penalidade, usando esse termo, de em um determinado momento ele ter que perder a próstata, que não conseguiria ter filhos, não conseguiria ter relações sexuais adequadas por conta desse processo. Só que já estava gravado no perispírito dele, na sua ideia mental, de que ele tinha que corrigir isso. Então, nessa encarnação, ele começou a trabalhar muito em função do próximo, ajudando as pessoas, facilitando a vida do outro, amando mais. Quando chega um determinado momento, quando era para poder sofrer aquela dor, aquela punição, digamos assim, ela foi basicamente reduzida a um câncer para tratamento.
Isso acontece muito na vida da gente. Se nós levarmos em consideração de que o nosso trabalho é benefício do outro, a caridade, ela vem para poder diminuir as nossas provações em função dos erros que nós cometemos no passado, especialmente em relação a alguém. E esses erros, nem sempre eles são corrigidos com aquele com o qual nós afetamos, nós machucamos. Porque esses processos, eles são infinitos. Eu posso ter sofrido alguma coisa de alguém e, em vez de eu fazer com que aquele sofra, eu vou me reparar para poder auxiliar alguém na minha vida, na vida em que eu estou. Por quê? Porque o processo de reparação, eles são definidos no planejamento reencarnatório, mas não é inflexível e nem infalível. O que aconteceu na nossa história anterior? Inclusive, vou contar aqui um fato que todo mundo já conhece, que o Hilário Silva conta daquele moço que ele tinha que perder o braço, né? Ele era responsável por um engenho, e aí ele discutiu lá com um dos seus funcionários e colocou o braço do funcionário no moinho do engenho. E perdeu o braço. Depois que ele desencarnou, ele viu o quanto estava sofrendo, o que ele tinha feito de errado e tinha pedido a Deus para que ele voltasse para poder perder o braço também. Só que, da mesma forma, ele veio com esta possibilidade. Estava no seu planejamento reencarnatório. E ele foi trabalhar numa fábrica, só que ele era um homem muito bom. Um homem muito bom. Começou a ajudar as pessoas, estudou a doutrina espírita, começou a entender como é que funcionava o processo de amor ao próximo, a lei de ação e reação, a lei de causa e efeito. E quando era para ele perder o braço, na máquina, ele perdeu apenas um dedinho. E então, veja só, o processo reencarnatório me traz um planejamento, mas ele não é inflexível. Você vai perder o braço. Em função das nossas atitudes, dos nossos atos, das nossas reações em relação àquilo, isso pode ser alterado em nosso benefício ou em benefício daqueles com o qual nós lidamos. Ou seja, a lei de causa e efeito, ela é absolutamente justa. Se eu estou trabalhando pelo meu aprimoramento, se eu estou trabalhando pelo meu crescimento em serviço do próximo, por que é que Deus iria continuar, abre aspas, me penalizando? Que eu teria que perder o braço inteiro, uma vez que eu estou atuando em função daqueles com o qual eu estou convivendo. Então, não é inflexível, mas nos dá a oportunidade dessa corrigenda. E ele corrigiu em função do seu entendimento. Tudo isso está relacionado a quê? Ao código divino. O que é um código? O código é um conjunto de leis. Esse conjunto de leis está relacionado à nossa vivência no campo social e espiritual. Esse texto está na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, em que Kardec, logo no início, ele fala das nossas... Para que serve? Ele dá uma introduçãozinha do que seria o Evangelho segundo o Espiritismo. E lá ele fala que o código de Deus é para todos nós e constitui uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida, privada ou vida pública. Mesmo que eu esteja vivendo sozinho, recluso, eu tenho consciência de que o código de Deus está comigo. É o princípio básico que rege todas as relações e que se funda na mais rigorosa justiça. Na minha vida social, na minha vida privada, na minha vida particular, eu estou vivenciando as relações dos códigos divinos. É o que Deus colocou para a minha vida e a vida daqueles com os quais eu estou lidando. E é finalmente, acima de tudo, olhem, roteiro infalível para a felicidade vindoura. O levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. E lá ele fala também, código de moral universal sem distinção de culto, não importa nós sejamos. Espíritas, católicos, budistas, protestantes, brancos, negros, homem, mulher, não importa. Isso aqui é para
todos. Quando isso aqui foi escrito, não tenha dúvida que levantava o véuzinho. Mas depois que o Espiritismo tomou o corpo, cresceu, nós já podemos entender que muito mais do que levantar ponto, já levantou quase que o véu inteiro. Porque o Espiritismo nos mostra com muita clareza o que é a vida futura, como ela funciona, de que forma nós podemos estar lidando com ela, mas só acontece se nós efetivamente estivermos trabalhando em função da nossa felicidade com o próximo. E nós falamos aqui do Código Divino, que é relacionado às leis naturais. E o que nós podemos entender por lei natural? Lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Por quê? Porque a lei dos homens, ela tem uma relação de estabelecimento de regras, mas em função do que os homens desejam, do que os homens querem, do que eles acham que são corretos. No caso da lei de Deus, ela é absolutamente perfeita. E ela indica o que nós devemos, vejam só, não é o podemos. Dever é uma obrigação, nós devemos fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Quando nós estamos, então, longe das leis de Deus, que a nossa consciência nos cobra, nós podemos nos transformar em pessoas infelizes. Mas se nós estamos do lado da lei de Deus, nós temos imensa possibilidade de sermos pessoas felizes, porque nós estamos atuando em função da lei divina. Então, a nossa atitude, a nossa ação que vai fazer com que nós sejamos felizes ou não. Ninguém pode culpar o outro pela nossa infelicidade. Se nós estamos longe do que Deus nos coloca, do seu propósito para nós seremos infelizes. Mas acontece que esse conceito de felicidade é bastante relativo ainda para nós, né? Porque nós temos um conceito de felicidade muito mundana, muito física, muito material. A felicidade está nas coisas da matéria. Mas o reino de Deus não está nesse mundo. Ele está muito além. E para chegar lá, nós devemos trabalhar em função do que Deus nos coloca. Mas, já que nós estamos falando da lei de Deus, lá no item Céu e Inferno, capítulo 7, em que ele fala da Código Penal da Vida Futura, no finalzinho, Kardec nos coloca 33 itens que nos define de que forma nós vamos ser felizes ou não. E ele faz o seguinte, esse aqui é no item 9. É isso? Isso, no item 9. Toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deve ser paga. Se não for paga em uma existência, será nas existências seguintes. Porque todas as existências são solidárias entre si. Aquele que não quita numa existência não terá necessidade, que se quita numa existência não terá necessidade de pagar uma segunda vez. Imagine, por exemplo, que nós ofendemos alguém. Essa ofensa que nós fizemos machucou aquela pessoa. Eu posso, então, ir lá com ela e pedir perdão. Se essa pessoa me perdoar, ótimo para ela. Ela está livre do problema, está livre da dívida. Mas se essa pessoa não me perdoar, ela também vai estar com o problema, porque ela não aceitou, então, a meu pedido de desculpas. Mas mesmo que ela perdoe, eu contraí uma dívida. E essa dívida, ela tem que ser ressarcida. Eu me lembro que, uma vez nós colocamos uma alegoria, que toda vez que você faz o mal a alguém, você coloca um prego, uma tábua. Toda vez que você pede perdão e a pessoa perdoa, você tira o prego da tábua, mas fica o buraco que você fez. Para poder tapar esse buraco, nós temos apenas uma possibilidade, que também está aqui no Código da Vida Futura, que é o trabalho incessante no bem, fazendo o quê? A misericórdia de Deus é infinita, mas não é cega. O culpado que ela atinge não fica exonerado. E enquanto não houver satisfeita a justiça,
sofre a consequência dos seus erros. Vejam só, ele tem uma dívida, não é mais com aquela pessoa, uma vez que ela perdoou, mas é uma dívida com a justiça, uma vez que ele falhou com a justiça. Enquanto ele não fizer com que a justiça seja feita, a justiça de Deus, ele continuará sofrendo as consequências dos seus erros. E como é que nós fazemos isso? Através do arrependimento e da reparação. Eu me arrependi. Aquele processo. Eu tenho a culpa por algo errado que eu fiz e eu caio no arrependimento. O arrependimento é a aceitação do mal que eu fiz, do mal que eu causei. Se eu me arrependi, eu tenho que corrigir esse erro. Como é que eu faço isso? Eu caio na reparação. É tratar o erro em função daquilo que eu causei a alguém. É trabalhar em função do próximo, servir o próximo, amar mais, cuidar mais, fazer com que o outro seja mais feliz. Mas se eu não cair no arrependimento, eu me senti culpado. Mas eu não caio no arrependimento. Eu caio numa outra coisa que é o remorso. E o remorso, eu não consigo sair da dor porque eu fico remoendo, e eu fico no processo de sofrimento. Enquanto, então, eu não sair do remorso, me arrepender, eu não consigo trabalhar no processo de corrigir e reparar. Então, a única forma de nós efetivamente nos exonerarmos das dores que a lei vai nos cobrar é reparando. E aqui nós caímos naquela parábola do credor incompassivo, que está lá em Mateus, em que um senhor muito poderoso, tinha inúmeros servidores, e um deles estava devendo uma fortuna para esse senhor. E ele foi lá, o senhor pediu para poder cobrar, e ele falou: Senhor, eu não tenho condição de pagar, tenho muitos filhos, estou com pouco dinheiro, eu não tenho como pagar o senhor, pelo amor de Deus, me perdoa. E o senhor, compassivamente, falou: tudo bem, meu filho, você está perdoado. Vai e não tem problema. Cuide da sua vida, você está perdoado. Ele saiu dali e foi para a rua. Logo que ele saiu, ele encontrou um senhor mais simples do que ele, que estava devendo para ele alguma coisa, como um milésimo do que ele devia para o senhor. E ele cobrou dessa pessoa. E essa pessoa falou: não tenho condição de pagar, tenho muitos filhos, eu estou com dificuldade, estou devendo a quinta do zero, uma padaria, não tenho condição de pagar. Você vai me pagar assim, se você não pagar, vou mandar te prender. E chamou os guardas e mandou prender ele. Os outros que viram isso foram diretamente lá ao senhor e falaram o que tinha acontecido. O senhor mandou chamar esse servidor e falou: olha, meu caro, sinto muito, você está com um problema muito sério. Eu dei para você a oportunidade de você não me pagar, perdoei a sua dívida, e você encontrar, ao contrário, ao invés de perdoar a dívida do outro, você fez com que se cobrasse. Agora, você vai para a cadeia e só vai sair da cadeia quando me pagar tudo. Cada centavo que você me deve deverá ser pago para que você possa sair da cadeia. Ou seja, ele não foi exonerado, ele havia sido, mas uma vez que ele tomou uma atitude diferente, a justiça está cobrando. E em função disso, ele voltou ao processo anterior de ter que devolver ao Senhor, e enquanto ele não reparasse, ele não estaria quite com a justiça. Então, esse é o processo com o qual nós passamos na vida. Se nós começarmos a imaginar aqui como é que eu lido com... Deixa eu voltar aqui onde é que eu estou. Meu Deus, aqui. Se eu não conseguir voltar na minha consciência e entender de fato como é que eu lido com essas coisas todas, eu estou trazendo para mim enormes dificuldades. Então, a minha ação está relacionada ao meu entendimento. Esse entendimento me faz tomar uma atitude que é a minha vontade. E essa atitude vai me trazer um processo futuro de dor ou de alegria, de felicidade, que é a lei de causa e efeito. Eu causo alguma coisa, isso me trazer um efeito. Pode ser positivo ou um efeito negativo. Quando André Luiz escreveu o livro, o título Ação e Reação, foi para poder informar que nós estamos no processo de crescimento espiritual.
E só tem uma forma de nós fazermos isso, que é servir. Servir ao próximo, amar ao próximo, porque a lei de Deus ela nos coloca a possibilidade de estar sempre vendo o outro, cuidando do outro. Se nós pensarmos menos em nós, nós estamos no processo de auxiliar. E a lei vai estar sempre do nosso lado, nos ajudando, nos servir, porque a nossa ação vai ser uma ação positiva e vai nos trazer benefícios positivos. Se a nossa ação for negativa, vai nos trazer efeitos negativos. A lei de Deus é infalível. E se Deus quiser, nós vamos seguir em frente com o coração muito mais leve, fazendo as coisas de forma melhor para nós e para o próximo. A ideia é mais ou menos essa. Não sei se ficou claro, então eu deixo aí abertas as palavras, se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, uma proposição, uma colocação, estou à vontade. E, André, a palavra está contigo aí. Obrigado, desculpa se eu tomei muito tempo de vocês. Graças a Deus, vamos todos nós reunidos num só pensamento. Agradecer a Deus por tantas bênçãos derramadas sobre nós. Quantos aprendizados que essa doutrina veio nos trazer para despertar os nossos verdadeiros valores. E muitas das vezes, mesmo assim, devido à nossa pouca evolução, ainda erramos, sofrendo as consequências desse nosso erro. Mas graças à misericórdia divina, graças à vinda de Jesus, que veio nos dar força e coragem para superar os nossos próprios erros e resgatar as nossas dívidas de vidas passadas e dessa mesma vida. Porque Jesus veio trazer palavras de conforto que ameniza as nossas dores provocadas por nós mesmos. Quando ele disse: "Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve." Então, na hora da dor que nos visita, possamos lembrar desses ensinamentos de Jesus, para que possamos suportar, aceitar e lutar, para que possamos vencer as dores que vêm aparecer em nossos caminhos. E aproveitamos a oportunidade, Senhor, para pedir pelos que sofrem, pelos que nesse momento estão derramando uma lágrima de dor, de sofrimento. Irmãos que estão nas UTIs, que estão com doenças graves, tratamentos dolorosos, outros com problemas emocionais profundos, muitas vezes chegando a tirar a sua própria vida. Que tua misericórdia, Senhor, possa envolver a todos esses irmãos que estão sofrendo. E também, Senhor, existem aqueles que estão mais próximos de nós, estão em nossos pensamentos, que eles possam ser envolvidos para que possam também superar as dificuldades. Abençoa, Senhor, esta água, que nesse momento está conosco, que ao bebermos, Senhor, possamos sentir mais fortalecidos, que os médicos do mundo maior possam colocar o medicamento que precisamos para o nosso equilíbrio físico e espiritual. Mais uma vez, Senhor, muito obrigado
por tantas bênçãos, por esse amor incondicional que tem por nós, Senhor. Muito obrigado, graças a Deus, graças a Jesus.